Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de como o Império Brasileiro forjou sua própria identidade jurídica. É uma jornada e tanto, sabe? Saindo de uma bagunça de leis coloniais para tentar criar uma ordem moderna. E olha, essa história é cheia de reviravoltas, de gênios que não foram compreendidos e de umas ironias que parecem até coisa de filme. Então vamos lá. Qual que vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente começa com a Revolução da Razão, para entender como se tentou botar ordem no caos. Depois, vamos ver como o Império criou a sua Fábrica da Elite, uma peça-chave para formar os líderes da nação. Na sequência, a gente vai conhecer a figura impressionante do gênio Teixeira de Freitas e a sua obra-prima que acabou virando o Código que não foi. E para fechar, a gente descobre o incrível e inesperado legado para o mundo que tudo isso gerou. Bom, para começar, a gente precisa voltar no tempo e encarar um problemão. O sistema de leis do Brasil colonial, nossa, era um verdadeiro labirinto, uma confusão total. Era urgente colocar ordem na casa, criar uma lógica nova para governar. Para a gente ter uma ideia do tamanho do rolo, imagina só, não existia uma hierarquia clara das leis. Decretos do rei de Portugal, interpretações de leis romanas antigas com séculos de idade e as regras da Igreja Católica. Tudo isso se misturava, se chocava. Para qualquer pessoa, e até mesmo para os juízes da época, a insegurança jurídica era a norma. Era um caos. E aí, no meio dessa confusão toda, em 1769, uma única canetada muda o jogo. O Marquês de Pombal, uma figura central do iluminismo em Portugal, baixa a chamada Lei da Boa Razão. E olha, isso não foi só mais uma regrinha, foi um ponto de virada. Um verdadeiro divisor de águas entre o jeito antigo e o novo de se pensar o direito, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. Mas, peraí, o que era exatamente essa tal de boa razão? O nome pode até enganar um pouco. Não tinha nada a ver com o bom senso que a gente usa no dia a dia. Era, na verdade, um conceito político muito poderoso. Uma ferramenta para centralizar o poder todo nas mãos do rei, modernizar o Estado e alinhar Portugal e o Brasil com as novas ideias iluministas que estavam bombando na Europa. E o impacto disso na prática foi gigantesco. O direito foi, aos poucos, se tornando secular, ou seja, o poder da igreja começou a diminuir e o poder do Estado, da coroa, ficou consolidado. Basicamente era o seguinte, se uma lei da igreja batesse de frente com os interesses do rei, ela era considerada não razoável e, por isso, inválida. Simples assim. A palavra final era da coroa e ponto final. Certo. O primeiro problema, o do caos das leis, começou a ser resolvido. Mas aí o Brasil se torna independente em 1822 e aparece outro problemão. O país agora era soberano, mas quem ia administrar essa nação? A elite que pensava do Brasil ainda era toda formada lá em Coimbra, em Portugal. A solução para isso veio em 1827, com a criação das primeiras faculdades de direito do país, uma em Olinda e outra em São Paulo. Mas veja bem, o objetivo aqui era muito maior do que só formar advogados. Isso foi um verdadeiro projeto de Estado, um ato de construção da nação. O Brasil precisava, com urgência, criar a sua própria elite intelectual, gente capaz de pensar o país e de assumir o comando do governo. E se a gente dá uma olhada no currículo desses cursos, o plano fica totalmente claro. As matérias não eram só sobre leis. Tinha direito público, economia política, diplomacia. O objetivo não era formar um técnico, mas sim um estadista. A ideia era moldar uma classe de governantes com uma visão ampla, preparada para cuidar da política, da economia e das relações exteriores do novo império. E é por isso que essa frase é perfeita. O diploma de direito, que tinha como símbolo o famoso anel de rubi, virou passaporte obrigatório para o poder, para o alto status social. O bacharelismo se tornou a marca registrada da elite do império. Quer ser alguém na política? Faça direito. E é nesse cenário que surge o nosso grande protagonista, a figura central dessa história toda, Augusto Teixeira de Freitas, conhecido como o jurisconsulto do Império. A vida dele é basicamente o próprio drama da modernização jurídica brasileira. A carreira do Teixeira de Freitas é marcada por duas obras gigantescas que são um verdadeiro paradoxo. A primeira, a consolidação das leis civis, foi um sucesso absurdo. Ele pegou aquele monte de leis espalhadas e organizou tudo de um jeito tão genial que o livro passou a ser usado nos tribunais como se já fosse o código oficial. Já a segunda obra, o esboço, era a visão dele de futuro, um código civil novinho em folha super inovador. E essa obra foi um fracasso retumbante, rejeitada pelo mesmo governo que tinha encomendado. E isso leva a gente para a grande pergunta, né?
Por quê? Porque é uma nação que precisava desesperadamente de leis modernas, simplesmente virou as costas para uma proposta tão brilhante, feita pela sua maior mente jurídica. Olha, a rejeição não teve um motivo só. Foi uma combinação de fatores. Tinha o medo que os conservadores tinham de qualquer mudança muito grande, tinha briga política e tinha também umas questões práticas. Acharam o esboço muito longo, complexo demais, mas o principal mesmo era o quão ousado ele era. A ideia de unificar o direito civil com o comercial, por exemplo, era tão à frente do seu tempo que o Brasil só foi adotar isso mais de um século depois, lá em 2002. Teixeira de Freitas, claro, ficou totalmente desgostoso com a rejeição com as intrigas políticas e simplesmente abandonou o projeto. Mas a história da sua obra-prima, essa estava muito longe de acabar. E é aqui que a história vira quase uma novela, como uma ironia incrível. O esboço, que foi rejeitado aqui, no seu país de origem, atravessou a fronteira. O jurista argentino Vélez Sarsfield bateu o olho naquilo, viu a genialidade e usou a obra como base principal para criar o Código Civil da Argentina, que entrou em vigor em 1869. A genialidade brasileira desprezada em casa virou a lei na casa do vizinho e ainda influenciou o Paraguai e o Uruguai. Pois é, e esse é o ponto crucial de toda essa saga. A obra jurídica mais importante e mais inovadora produzida no Brasil durante o Império não serviu para modernizar o próprio Brasil. O país continuou usando as leis velhas de Portugal por mais 50 anos. Em vez disso, a gente acabou exportando genialidade. O esboço virou a base da modernização jurídica dos nossos vizinhos. A jornada do esboço de Teixeira de Freitas deixa a gente com uma reflexão, né? O que uma nação perde quando ela simplesmente rejeita o seu próprio gênio? É uma lição que vale para sempre, sobre essa dança complicada entre inovação e o conservadorismo, entre ter uma visão de futuro e ter medo da mudança. É um lembrete do preço altíssimo que se paga quando a política pequena acaba sufocando a genialidade.